Conexão, agora você está ao vivo, diz o Instagram. Boa tarde, salve, salve, minha gente querida. Graça e paz, meu povo amado. Por enquanto não tem ninguém aqui comigo. Aqui, Lucila Adriana, entrando. Igreja Cristã Evangélica, de onde, Lucila? CJ? Boa tarde. O que é o CJ no Igreja Cristã Evangélica? De onde você é? Jacareí. Ah, Jacareí. É a central de Jacareí, tá certo. Boa tarde, Lucila. Também a Lília entrou aí. Coisa boa. Vamos aguardar mais alguns amigos a entrarem. Pastor Eliezer Norato já está entrando daqui a pouco. Muito bom. Quem mais? Opa, Nanda Moretti. Ê, Nanda. Fernanda tá sendo nossa sócia aqui da live, né, Fernanda? Cabo Frio, aí. Boa tarde. Olha o José Roberto Francelino. Olha, daqui uns dias, daqui 2 semanas, teremos uma live com o pastor José Roberto Francelino, que estará indo para Portugal. É o projeto dele, já está quase tudo pronto. E no dia 16, acabei de fechar com ele, dia 16 agora de junho, vamos fazer uma live com o pastor José Roberto, tá bom? Ele que está indo lá para um trabalho já começado lá em Portugal, na cidade de Faro, e ele está indo para trabalhar lá. Francisca Arapapuzinho. Tudo bom, Francisca? Muito bem. Olha quem entrou aí, a Joelma. Tudo bom, Joelma? Nós estamos aguardando aqui o pastor Eliezer, daqui a pouco vamos chamá-lo para a nossa live. Muito bom. Tudo jóia. Quem que está falando aí? Ah, é a Francisca. É a Francisca. É Francisca. Tudo bom, Fran? Graças a Deus, tudo bem. Minha mãe entrou aí. Olá, mãe. Mãe é mãe, né? Então, um beijo para ela. A minha irmã Ivana também, ó. Beijão, Ivana. Boa tarde. Boa noite para você aí, né, Ivana? Londres. Que horas são agora aí? 5 horas. Não, 16 com 4, 20 horas. Aí em Londres. Pastor Felipe Pessoa. Muito bem. Esse aí é outro fera. Pastor Felipe, vou adiantar com você que o assunto enquanto o pastor Eliezer não entra. Vamos fazer uma live, pastor Felipe? Vamos fazer uma live sobre o ministério aí de plantação da igreja em Curitiba? O que você acha, Felipe Pessoa? Muito bem. A mesma hora de Portugal, Ivana. Muito bom. Mas quanto é que horas são lá em Portugal? 8 horas. 8 horas também? Então, fechado, Felipe. Depois, então, vou entrar em contato para a gente marcar a data certinha, viu? Mas eu acho que agora é esse mês de junho mesmo, viu? Pronto, entrou aí o pastor Eliezer. Vamos, então, chamá-lo. Aguardando. 20 horas. Então, são 20 horas e 5 minutos em Portugal. É isso? 20 horas aí em Portugal? Exatamente, 20 horas e 6 minutos. 6 minutos. Muito bem. 4 horas na frente. Boa tarde, pastor Eliezer. Boa tarde, meu amigo, irmão Ivanei. É um prazer enorme estar contigo e com vocês, né? Pô, vai ser muito bom. Tô achando bom demais. Quem não conhece, esse é o pastor Eliezer Honorato.
Ele é nosso missionário, missionário da Missão Cristã Evangélica e da Igreja Cristã Evangélica do Brasil, na cidade do Porto, em Portugal. Está há quantos anos lá, pastor? Rapaz, lá não, aí, né? Aliás, naquele dia eu te falei 13, né? Mas na verdade são 12. Eu cheguei aqui em agosto de 2008. Então, são 12 anos. 2008, muito bem. O Eliezer, nós fomos contemporâneos no seminário, não foi? Exatamente. 3 anos. 3 anos. Você chegou no nosso segundo ano, né? Exatamente. Muito bem. Foi. Naquela época solteiro, igual eu também. Exatamente. Todo mundo solteiro lá. Só o Waldenberg e o Ferreira. Ferreira, o Cacaio. O Cacai já eram casados, o Waldenberg também. E o que foi para os Estados Unidos, que escreveu a tese sobre tanatologia, estudo da morte, o Paulinho Taveira. Foi. Paulo Taveira, é isso mesmo. Os demais, todos solteiros. Mas casou quase todos por lá também, né? Tá certo. Olha só, pastor, como é que vai funcionar? Nós temos aqui 1 hora de conexão, tá? Então, eu entrei às 16 em ponto, porque esse tempinho aqui, os primeiros minutos, a gente vai conversando e esperando o pessoal chegar, né? Então, nós temos até às 17 horas. Então, nós vamos tentar conversar, administrando o nosso tempo aqui. Pode ficar despreocupado, não precisa ficar preocupado com o relógio. A gente cuida disso aqui. Estou tranquilo aqui. Tem bastante. A Lilian está aqui à minha frente, na verdade, do meu lado, aqui que eu estou meio de viés aqui no escritório. A Lilian, ela está aqui anotando as perguntas que forem sendo feitas, tá? E quem é que está presente aí? Depois eu te dou um panorama de como ficou isso daí, tá bom? Joia, muito bem. Joia. Então, tranquilo. Você que está nos acompanhando agora, você pode fazer perguntas para o pastor Eliezer. Eu tenho certeza que vai surgir pergunta conforme ele for contando a história, né? Então, Eliezer, você chegou aí em 2013, não? É isso, né? 2008. 2008. Em 2008, cheguei em Portugal. Aqui dia 1º de agosto de 2008, saí daí 31 de julho de 2008. Olha. E antes de você ir para Portugal, onde que você desenvolveu o seu ministério? Eu passei por vários lugares, né? Quer dizer, poucos, na verdade. Eu pastoreei em Fortaleza, que foi nossos primeiros 4 anos, foi lá. Depois nós retornamos para Anápolis, eu pastorei 6 anos na Igreja Cristã Evangélica na Alexandrina, aí em Anápolis. Depois eu saí da Alexandrina para a universidade. Então eu fui fazer a universidade aí na União Evangélica e fiz administração de empresa. E logo que eu iniciei a universidade, eu arranjei um trabalho numa firma, mas não deixei de servir na igreja, né? Então eu passei a congregar, não na nossa igreja, mas na igreja presbiteriana aí de Anápolis, uma igreja que tinha acabado de iniciar, que é a Capela Presbiteriana. Sim, eu conheço lá. Um grupo que tinha acabado de iniciar a igreja, um grupo que saiu da igreja central, mas com o propósito de iniciar um novo trabalho, né? Certo. E foi assim. Então eu fui junto com esses irmãos, na verdade. E como é que aconteceu o chamado para Portugal? E fiquei 8 anos lá. Nesses 8 anos eu tive um problema de saúde, de tireoide, né? E aí, nesse período, foi em 2005, eu fiz 2 cirurgias, e nesse período, então, foi quando eu resolvi voltar para o Ministério de Tempo Integral de novo. Certo. Até então, eu estava na empresa, né? Fiquei 8 anos lá. E nesse período de congregar na igreja presbiteriana, eu tomava conta de uma congregação lá em Teresópolis, indo para Goiânia ali. Teresópolis. Teresópolis. Isso, Teresópolis de Goiás, fica entre Anápolis e Goiânia. Exatamente, então foi ali. E aí fiquei esse período ali, cuidando dessa congregação da igreja também. E ajudando na igreja.
E aí, quando eu resolvi voltar para o Ministério de Tempo Integral, então eu conversei com o pastor da igreja presbiteriana Ah, e, e, e eles sempre quiseram, eu, aliás, fui presbítero lá, né? E eles sempre quiseram que eu fosse pastor, o segundo pastor e tal, e eu entrasse para o presbitério. Mas quando eu comecei a conhecer o presbitério, então eu falei, não, eu não quero pastorado aqui na presbiteriana, não quero entrar para o presbitério. E aí eu falei, pastor, se eu tiver que continuar aqui, eu vou, nem que seja de zelador aqui na igreja, de tempo integral, né? Mas o pastorado não. Aí depois nós consultamos, nós não, um irmão lá que era presbítero também, acho que você conheceu o doutor Elon, sim, conhecemos. era pediatra. Ah, isso. E o doutor Elon fez amor-forço para que eu fosse para o seminário. Aí ele investigou o que, que eu tinha que fazer, porque eu já era pastor e tal. E aí eles disseram que eu tinha que fazer seminário de novo. Eu falei, não, não vou não. Tem nem perigo, agora que eu não vou mesmo. Agora que não vai É fazer muito os 4 tempo, anos de né? novo. Não, vou não tem nem perigo. Aí o pastor Heber, Carlos de Campos, você conheceu também, né? Claro, com certeza. Pastor Heber, pastor Heber, não, Eliezer, ele teve em Anápolis, foi na capela, ele estava todo ano lá. Ele, não, Eliezer, você vai lá para casa em São Paulo e vai fazer o André Jump, vai fazer pós-graduação e tal, e você já entra direto Nossa, aí no presbitério. Eliezer, o seu som deu uma diminuída. Será que não tem nada tampado aí? Não mexi em nada, Não? tá tudo ok aqui. Aí, voltou. Voltei? Voltou Não sim. sei o que aconteceu aqui. Deu um pau aqui no celular, apagou tudo. Mas sua imagem ficou aqui para mim. Belezinha. Pausado, né? Você... Pausado. Pois é. Antes de você continuar, ah, por favor, identifique quem você que está assistindo, participando dessa live, identifique de onde você é, viu? Coloque aí qual cidade você é, qual igreja, se você pertence a alguma igreja, só para a gente poder ir tendo noção aqui, depois passar para o pastor Eliezer quem eram as pessoas presentes, tá bem? Desculpa, Eliezer, você estava falando que o pastor Heber ofereceu para você fazer a complementação teológica na casa dele, né? Isso, ficar, morar na casa dele e fazer lá no André Jump. Eu acho que o pastor Heber deve ter ficado um pouco frustrado, viu? Porque ele já tinha feito a proposta para mim. E eu falei, não. Foi. Então, aí eu falei que eu agradecia muito, mas era muito tempo e tal. Enfim, eu acabei não indo, né? Uhum. Aí o pastor sugeriu que eu então voltasse para a denominação. Ele me perguntou se seria difícil e tal. E eu falei, não, acho que não. E aí foi assim. Aí eu fiz o contato, o pastor Carlos Eduardo era o presidente na altura, e Certo. aí conversei com ele, não, isso é um processo rápido, né? E foi assim. Graças a Deus a gente iniciou o processo, voltei para a igreja alexandrina, o pastor era o Sérgio Anacleto, que era meu presbítero. Olha Foi só, bem hein? interessante. Foi bem interessante. E logo nesse processo aí, nós fomos para uma conferência no seminário, lá no Uhum. CPTEB, uma conferência missionária.
E naquela altura também ainda era promovida pela Maeb, né? E participamos dessa conferência e ali nós sentimos o chamado para missões. Foi ali. Bem, você diz sentimos, isso quer dizer você e a sua esposa. Eu e Vânia, E a- exatamente. e a Vânia. Estávamos juntos ali, olhamos Pra um quem para o não outro sabe- assim, só olhamos né? um para o outro assim, olha, amor, é aqui, é uma porta aberta. A Vânia E aí, tá aí perto de você? tá ali na cozinha ali. Chama ela para pôr o rosto, assim, para dar uma parecida aí. Dona Se ela Vânia, quer. vem cá. Para quem não Caramba, sabe, a Vânia é uma profissional, ela é dentista. Não é isso mesmo, né? Dona Vânia, não sei nem se ela está me ouvindo. Só um momentinho, então, aqui. Tá Deixa eu dar bom. o grito. Tá bom, vai lá. Vamos ver, a Vânia ela é uma profissional formada em odontologia e foi assim e tem sido, né, uma grande força para o pastor Elias no ministério aí. Aí, A Vânia pronto, exerce ainda. já achei aqui. Olha aí, olha Ó, ela aí. tava tomando café, Olá, tá Vânia, vendo? tudo bem? Doutora Vânia. Tá bem? Tudo bem, e você? Tô bem, tem paz. Então, tá bom. Deixa eu Tô fazer aqui eu ia fazer uma pergunta. Eu ia fazer uma pergunta para ele, faço para você. Você ainda exerce a sua profissão? Não, aqui só Não? me chamar. Não. Tem Não. 10 anos. 12, né? 12 anos. Parou. 12. Até cheguei a fazer aqui o curso de validação. Fui bem. Mestrado, né? Mestrado. Aí saí com mestrado em medicina dentária. Já tenho lá para trabalhar em qualquer lugar da Europa, né? Portugal, França, Espanha, qualquer lugar que eu quiser. Já está Mas, habilitado. Estou habilitada. Mas, na verdade, o coração da gente não estava nessa coisa de ganhar dinheiro e eu não gostei muito também dos métodos aqui. E já modernos, para mim, né? Já bem modernizado. Aham. O meu método era diferente e eu preferi ficar só com ele na igreja, Tá certo. ajudando com as crianças, com as mulheres e cuidando dele, né? Cuidando dele, cuidando da casa, porque Isso. Esposa de aqui, pastor mesmo, né? Exatamente. aqui quando nós viemos para Portugal, a Nápoles ainda era de ter empregada doméstica, né? Aí eu tinha sempre a babá, a empregada que cuidava de casa, mas chegando aqui, acabou. Aqui é cuidar de casa, fazer tudo, comida, roupa. Então, Aham. eu preferi, falei, não, vou ficar em casa. Tá certo. Tem Tá as feliz reuniões, com isso, né? tem as reuniões da igreja que a gente tem que estar junto, ele tem as visitas que ele não pode fazer sozinho. Aham. Muito bom. E é bom demais poder conversar com vocês hoje. Quem é que tá aí mais? Sua filha? Que eu vou apresentar aqui, Minha ó. filhinha chegando, Veio com 13 anos, tá com... Deixa quieto, né? 20. Ó, aqui, tá com outro já. Não, para ficar em pé, para ele Olá, ver. querido, tudo bem? Pois 5 é, meses. vão ser vovós, né? É, Coisa boa. Então chegou aí em Portugal com 13. 13 anos. Casou com um brasileiro, né? Cadê o André? Aham. Tá por aí? Pois é. Aí conheceu o brasileiro aqui em trabalho evangelístico. E o netinho vai ser português. Netinho vai ser português. Esse é o André. Olá, André, tudo bem? Olá, Já o tudo conheci por foto. É brasileiro. Né? Deus te abençoe, viu? Exatamente. Olha, isso é excepcional, meus irmãos. Nós estamos aqui vendo a família completa, né, Exato. do nossos missionários aqui. Olha que coisa boa, né? E que E o foto outro bonita. tá chegando Peraí. né? Deixa eu fazer aqui um print screen da tela. Isso, baixa um pouquinho, André. Fazendo Isso. circo. Aí, Aê! Porque tem que ficar registrado, né? Isso é coisa boa. Muito bem, é um prazer poder ter todos vocês. Igualmente. Vou deixar Tchau. você conversando com ele, viu? Mas tchau, tchau. Um beijinho para todos. Tchau, Vânia.
Deus abençoe. Tchau. Vai lá cuidar da filha e do genro. Beijinho, Lília. Você também Tá já... bom? Ah, peraí. Aqui, Vânia, pronto, você vê a Lília, olha lá. Ah, Lília, beijo. Eu vou sentir Muito o bem. gosto de ser vovô e vovó, joia. né? Nós vamos sentir o Não, sabor. vocês vão ver, não tem coisa melhor não, viu? Beijinho, Pois tchau. é. Joia. Tá, tchau, querida. Então tá bom. Eliezer, vocês foram, quando foram para Portugal, sentiram esse chamado, vocês sabiam o que vocês iam fazer aí em Portugal? Não, não, De imediato não surgiu nada. nada, nada. Só um Aham. momento. Tá bem. Meus irmãos, podem fazer perguntas, se vocês quiserem Pronto. saber alguma coisa, alguma curiosidade, Isso, pode pega o perguntar. pastor, pode perguntar. O nosso contato aqui era apenas, porque foi assim, a princípio a gente contactou a Maeb, falou, olha, nós queremos fazer missões. Pronto, iniciou aquele processo do Saboreando Missões e tal, e aí o Bill, naquela altura era ele e o Timóteo, os dois, e o Bill era o coordenador da Maeb Portugal, que tinha um contato com a TIM, né, dos Estados Unidos, aqui em Portugal. Então, ele nos apresentou 3 opções, Moçambique, Uruguai e Portugal. E como eu estava no processo de tratamento, né, de acompanhamento, de tireoide, aquela coisa, então nós fizemos a opção, inclusive por recomendação médica também, para Portugal, por causa mais pensando dos recursos, né. Rapaz, olha, foi de Deus mesmo, porque, assim, nós chegamos, já gostamos, não houve problema nenhum, nem de adaptação, de absolutamente nada, aquela coisa de crise de missionário, nada, absolutamente nada, até hoje. Sabe? É o famoso choque, né? Choque cultural. Graças a Deus não tivemos isso. Detalhe, em 2008, portanto, há 12 anos atrás, Portugal teve o maior frio dos últimos 30 anos, daquele maior frio. Ou seja, a gente morava no litoral, chegamos para morar no litoral, que é uma freguesia, uma cidade, chama Póvoa de Varzim. E Sim. lá é no litoral, não neva. E nevou nesse ano. Nevou na cidade do Porto, nevou lá na Póvoa. Quer dizer, e aqui hoje, aqui nesse momento, eu estou em Guimarães, onde a Elisane mora. Né? É 50 quilômetros do Porto, é tipo Anápolis, Goiânia. Ah, você está na região metropolitana aí. Exatamente, estamos em casa. Então, assim, aqui nevou bastante, naquela altura. Então, viemos para cá por isso. O único contato que nós tínhamos aqui era a Ivone, que era missionária da TIM. Sim. E uma semana... e a princípio nós vínhamos para a igreja que ela trabalhava, que é uma igreja que chama O Caminho, no Porto, na cidade do Porto também. Certo. Está lá ainda com o mesmo pastor ainda também, pastor Samuel Paulo, né? Uma semana antes de embarcarmos para cá, a Ivone falou, olha, vocês não virão mais para essa igreja, vocês irão para uma congregação na cidade de Póvoa de Varzim. Aí eu tive que olhar para dizer para os irmãos onde é que a gente ia, qual era a população, essa coisa, né? E assim, mas sem saber de nada, que igreja pertencia, só sabia que a igreja chamava O Caminho e era uma igreja independente, não tinha uma denominação, e não tem até hoje. A igreja O Caminho, de Hermesinde, aqui no Porto, é uma igreja sem denominação, chamou O Caminho. E nós íamos para essa congregação que eles tomavam conta. Ao chegarmos lá, nós já descobrimos outra realidade. Essa congregação, que era um missionário da TIM, que cuidava lá, tinha acabado de passá-la, ou seja, para a Igreja Batista. Ah, eles fizeram uma opção de ir para a Igreja Batista. Exatamente. Então ele voltou para os Estados Unidos e passou a congregação para a Igreja Batista. Então, assim, nós já então entramos na Igreja Batista, na denominação batista.
Quer dizer, foi tudo novo para nós, absolutamente tudo novo. Embora a gente tivesse um pouco de conhecimento, muito pouco da Igreja Batista, né? Mas aí foi que passou realmente a conhecer os batistas, foi aqui. Quer dizer, e o batista da Convenção Portuguesa, que também é diferente do batista da Convenção Brasileira. E foi assim, estamos até hoje com os batistas. E a congregação, então, Você está até hoje nessa congregação? Não, nós estamos com a Igreja Batista, mas estamos agora numa outra igreja. Então, daí, nesses 12 anos, nós andamos assim, em várias eu digo, pelo menos 3 com esta que nós estamos hoje. 4, né? 4 com a que nós estamos hoje. Então, como missionários ainda, nós ficamos na Pova de Varzim 8 meses. Certo. Aí trabalhávamos numa equipe com a sede da Igreja Batista, que tinha mais 4 congregações, com a sede 5. Então tinha o pastor da sede, que é o pastor Mauro Prado. Agora foi ele que deu uma travadinha. Calma aí. Que é um brasileiro também, era brasileiro, brasileiro, ainda está em Braga. A sede era em Braga. Cidade de Braga é a terceira cidade de Portugal. É Lisboa, Porto, Braga. Braga é o distrito aqui do norte. Chamam Minho. Minho é uma região que pertence ao norte de Portugal. Pronto. Então, aí tinha uma equipe de missionários e pastores que faziam revezamento entre as 5 congregações. Então, de 15 em 15 dias a gente reunia, discutia e tal, falávamos. Era muito bom. Mas eu, particularmente, eu tinha dificuldade porque domingo eu pregava na Pova de Varzim de manhã e de tarde ou à noite, de tarde, que o culto era tarde, às 18 horas, eu ia pregar noutra igreja, noutra congregação. Então eu saía da Pova de Varzim, vinha aqui para Guimarães, 50 quilômetros. Ou ia para Braga, também 50 quilômetros. Ou ia para Barcelo, 75, e assim por diante. Ia para Taipas, né, que era outra congregação. Então, a gente fez esse trabalho. Era bom, mas, ao mesmo tempo, não havia uma identificação com o povo. A gente pregava e ia embora. E para ele também não era muito bom por causa disso. É tanto que, depois de um certo tempo, então, o pastor e a equipe entendeu que um missionário ou um pastor deveria ficar mais fixo naquela congregação. Então, eu saí de Pova e vim aqui para Guimarães. E fiquei em Guimarães 1 ano e meio, na congregação de Guimarães. Nesse ano e meio, a gente estava voltando, em definitivo, para o Brasil. Aí a congregação de Taipas, que fica a 7 quilômetros aqui do centro da cidade de Guimarães, é uma freguesia aqui perto, uma vila, né? Chama Vila de Caldelas ou Caldas das Taipas. Então, essa congregação era uma das maiores e mais animada também, muito legal. Eles nos convidaram para ser o pastor porque eles queriam se tornar igreja. Certo. Então, aí eu falei para eles, olha, eu aceito com algumas condições. Primeiro, todo o processo deve ser feito debaixo da autoridade do pastor Mauro Prado, que é o pastor da sede. Segundo, eu tenho que consultar a minha liderança no Brasil, que era a Maeb, não é? Certo. E terceiro, quando vocês fizerem todo o processo de organização, de independência e tal, aí tudo bem. Mas vocês comunicam isso ao pastor, façam com o pastor e aí eu aceito, sem problema. Então, foi assim, como a gente tinha parte do sustento, e eles entraram com outra parte. Isso também foi uma coisa que foi interessante para a TIM e para a Maeb, porque até então, na visão da liderança da TIM, o missionário da TIM não poderia assumir o pastorado de uma igreja ou congregação.
não é? Muito menos recebendo recursos dessa congregação. Certo. Então, nós quebramos esse paradigma. Foi bem interessante, né? Porque o Timóteo aí no Brasil concordou, o diretor daqui da TIM, dos Estados Unidos, não concordou, mas falou, olha, você vai e assume, mas não fica como missionário da TIM Portugal. Falei, tudo bem, não tem problema. Se o Timóteo lá concordar, aliás, o Timóteo nem estava lá nessa altura também, quem estava aí na direção da Bahia era o Carlos Eduardo de novo. Foi muito interessante. O período que ele foi para os Estados Unidos, né? Foi. O Carlos Eduardo, meu irmão, ó, o que você fizer aí, nós assinamos aqui e está feito. Tá certo. Pronto. Essa igreja que você está hoje, é essa? Não. Aí nós fomos para Caldas das Taipas em 2012. Ou seja, exatamente 2 anos depois que a gente estava aqui. Eu cheguei em Caldas das Taipas em 2012. Aí emancipamos a igreja, fizemos igreja, organizamos tudo, estatuto, aquela coisa toda. E fiquei 5 anos lá. Lá eu batizei 24 pessoas. Que benção. Isso aqui no norte de Portugal também foi outro marco. Foi uma coisa assim muito significativa para a Igreja Batista, inclusive para a Igreja Portuguesa, porque a Aliança Evangélica Portuguesa, que é uma associação de igrejas, né, batistas, pentecostais, assembleianas e outras igrejas denominadas evangélicas, são representadas em Portugal pela Aliança Evangélica Portuguesa. Certo. Entende? Ela não é uma denominação, não. Ela não cuida de igrejas, nada disso. Ela simplesmente representa a igreja evangélica perante o Estado. Certo. Então, quem pertence à Aliança Evangélica Portuguesa é considerada igreja evangélica em Portugal. É aceito interessante. como igreja séria. Como igreja evangélica. Inclusive, tem muitas igrejas denominadamente evangélicas em Portugal, mas não são da aliança, não pertencem à aliança evangélica. Então, para Portugal, elas não são evangélicas, são qualquer coisa, menos igreja evangélica, vamos considerar. Assim. Aí você ficou 5 anos lá e foi para atual? Aí foi quando nós retornamos ao Brasil com um novo projeto que era para a Espanha. Não sei se você lembra, a gente trabalhou esse projeto para trabalhar na Espanha, para exatamente começar um trabalho mais específico com a denominação, né, da ICEB, lá em Espanha. Mas, rapaz, olha, foi tão interessante porque realmente o Senhor fechou as portas. Nada, absolutamente nada deu certo. Deixa eu dar um parênteses aqui, eu quero fazer uma observação desse fechar de portas. E aí foi quando retornamos para cá, onde eu estou hoje. Sim. Esse fechar de portas e a maneira como Deus conduz o nosso chamado. Né? Quando eu perguntei se vocês sabiam o que iam fazer em Portugal, e você disse que não, né? E depois te deram 3 opções, Moçambique, Uruguai e Portugal, e você fez uma escolha baseada numa necessidade pessoal. Exatamente. Né? Exatamente. E depois percebeu que Deus abriu as portas. Abriu as portas. Não, e foi interessante porque logo que foi mencionado Póvoa de Varzim, que era para Póvoa de Varzim, rapaz, isso uma semana antes, não era nem 10 dias para a gente embarcar. Aí o Bio falou, Eliezer, eu tenho um vídeo da necessidade de Póvoa de Varzim, do povo lá, da congregação, eu estive lá, vou te mostrar. Aí nós fomos para a casa dele, ele nos mostrou, pronto, confirmou ali, Portugal, e acabou. Confirmou ali. Uma dos objetivos dessas lives que a gente faz às terças-feiras, além de fazer o pessoal conhecer o missionário, é ajudar a igreja, por meio desses irmãos que estão aqui, né, ajudá-los a entender como Deus trabalha o chamado, o desenvolvimento do ministério. Então, veja bem, eu volto a falar, Deus não manda um anjo, pode até mandar se ele quiser,
Mas ele não Exato. manda um anjo do céu bater entrar Não, no não, seu não. quarto de noite e falar, Eliezer, meu servo. Não. Deus usa as circunstâncias da nossa vida É para exato. gerar em nós um chamado, Rapaz, se né? eu for contar, não dá tempo para eu contar só a história dessa ida para a Espanha, não dá. Como, como as coisas se encaixavam, como tudo se encaixava, não É é para verdade. lá. Eliezer, Detalhes nós temos... assim, incríveis, Hoje incríveis. você está em qual igreja? Hoje eu estou na terceira igreja evangélica batista do Porto. Tudo bem. Então você é o pastor lá há quantos anos? Já estou há 3 indo para 4, já estou dentro dos 4, mas essa igreja Esse, aí, esse é o seu grupo base de trabalho. esse é um grupo da terceira igreja, mas Certo. tem mais pessoas ainda. Tem mais pessoas. Essa Tem. essa outra foto que você me mandou aqui Isso, é a igreja essa aí. cheia. É a sua Isso igreja. aí. Isso Essa aí. aqui, isso aqui é um trabalho especial, por isso que ela está cheia ou não? Ela é assim mesmo? Não, ela é assim mesmo. Ela é assim mesmo. E isso foi depois que nós chegamos. Antes de chegarmos, nós tínhamos bem menos pessoas. Para você ter ideia, quando nós chegamos nessa igreja, há 3 anos atrás, vou falar 3 anos, porque fez agora em fevereiro, Uhum. ela tinha 23 membros. Desses 23, 15, 12 frequentavam a igreja, estavam na igreja no domingo. Escola bíblica e culto. O culto, às vezes, chegava a 20 pessoas. Hoje nós temos 53 membros. 53 membros. Já batizei 11, 14 pessoas. 14 pessoas. 14 pessoas em 3 anos. Então, assim, tem sido um trabalho fantástico aqui também. Muito bom, graças a Deus. Então, hoje está assim, né? Inclusive agora na crise, eu tô assim dividido porque exatamente quando nós vamos iniciar as atividades no templo, eu estou saindo, estou indo para o Brasil, entendeu? Isso é um pouquinho, estou aqui meio sentido com isso, mas faz parte. Essa Vocês virão para o saída Brasil já agora? estava prevista em janeiro. Quando é que vocês vêm para o Brasil? Próximo domingo. Próximo domingo agora, domingo que vem. Era Pois uma é. viagem, uma saída que estava prevista em janeiro. A crise veio exatamente em março, no início de março, né? Aí, Tá certo, atrapalhou. Nós temos aqui algumas perguntas, eu quero passar para você, senão nós não vamos ter tempo, tá? exato. Você trabalha com a Igreja Batista. Existe possibilidade de abrir uma igreja cristã evangélica em Portugal? Existe. E isso, inclusive, eu já conversei com o pastor João Batista, quando era o presidente, né, a última vez que ele esteve aqui. Nós conversamos sobre isso, dessa possibilidade. Mas quando ele esteve aqui, parece-me que eu tinha 1 ano, talvez nem 1 ano ainda nessa igreja. Uhum. E era ele e o Gleiston que estiveram aqui. E a possibilidade é de que depois de 3, 4 anos ou 5, que eu sempre trabalho dentro desse prazo, 4 a 5 anos, né, pelo menos eu vejo como um tempo para se desenvolver um projeto. Então, seria o tempo que eu ficaria na igreja. E ao deixar a igreja, ou não, Deus é que conduz isso, né? Mas como a gente faz planos, e esse tem sido o nosso verso-chave, nós fazemos plano, mas quem executa é o Senhor. Então, depois disso, aí sim, eu quero começar um trabalho, um projeto voltado exclusivamente para uma igreja cristã evangélica portuguesa. Então, próximo domingo agora, vocês estão vindo para o Brasil para um período de férias, e visitar também as igrejas mantenedoras. Visitar algumas igrejas, claro, na medida do possível agora, né, com esse período, mas creio que já vai estar melhor, já vai estar aberto para a gente. Vai fazer muita live aqui no Brasil. É por aí. Você vai ficar quanto tempo no Brasil? 2 meses.
2 meses. É, Então, vai ser bem corrido. é o Tá. tempo previsto Então, para 2 meses. o que vocês estão planejando no retorno a Portugal, daqui 2 meses, 2 meses e alguns dias aí, é dar início a um novo trabalho? Não, ainda não. Não, Ainda não. ainda não. Não. Continua pastoreando essa igreja aí. Vou continuar nessa igreja, embora nós já conversamos já numa preparação para que a igreja comece um processo de sucessão pastoral. Ah, ok. Mas isso é para um ano, daqui 1 ano. Então é depois disso. 1 ano e pouco, aí depois disso sim. Então, Aí daqui nós 1 vamos ano e meio, mais ou menos, nós podemos ter notícias do primeiro Exatamente. Se Deus, cristã evangélica de Portugal. se assim Deus nos permitir. Se Deus Essa é a ideia. direcionar assim, né? É, O português, o povo de Portugal, aceita bem a pregação do evangelho? é assim, na igreja, ou pelo menos, eu vou colocar na igreja, quando está na igreja, sim. Mas é aquele aceite ainda com um pouquinho de resquício daquela coisa do catolicismo. Certo. De estarem ali, de irem ali, mas mais para ouvir, de envolver-se muito. Não é? Não. Okay. Só lembrando a todos que você está na Europa, continente europeu, já foi no passado a dominância do evangelho, hoje não mais, hoje é uma crise, né? Agora, eu diria, fora vamos dizer, das 4 paredes, aí é mais complicado. Digamos que, assim, os jovens, os mais antigos até, no entanto, alguns realmente totalmente fora, desconhecido de evangelho. E os jovens, mais ainda, eu diria aí de 20, 25 anos, essa faixa etária, zero de evangelho. Para eles, não diz absolutamente nada a pessoa de Jesus Cristo, por exemplo. E olhe que nós estamos no contexto de Portugal, embora sendo um contexto europeu, mas em Portugal, que como alguns dizem, é o jardim da Europa, a porta de entrada, né? Mas em França e Espanha, para essa juventude, falar de Jesus Cristo, zero. Eles perguntam quem é Jesus. É a dominância do humanismo e o secularismo. Exatamente, a predominância aí é altíssima, é muito forte isso, né? É o humanismo mesmo, e não quer saber de Deus. Uma certa feita aqui, eu evangelizando, conversando sobre Deus com um senhor, inclusive numa loja de móveis usados. E ele falou para mim, ele perguntou o que eu fazia, eu disse que era pastor evangélico, e ele perguntou o que é isso. E ele já tem 40 anos. Falei, o evangelho é o poder de Deus que transforma a vida do pecador. Aí, mas o que é isso? Falei, é Deus, é o poder de Deus. Conhecimento poder zero. De Deus, zero. Poder de Deus. E ele diz para mim, mas Deus sou eu. Deus aqui sou eu. Sou eu que trabalho, sou eu que providencio a comida lá para casa, sou eu que trabalho, sou eu que faço. Eu é que sou Deus. Esse negócio de Deus, isso não existe, não. Entendeu? Então, essa é a mentalidade, é o pensamento. Então, de certa forma... É a visão deles, né? Exatamente. A gente tem que ter um certo, eu diria, tempo para você poder adaptar e conhecer esse pensamento. Né? O pastor José Roberto Francelino, que vai daqui a pouco aí para Portugal, você o conhece? Sim. Ele está conosco aqui no nosso bate-papo aqui, né? Tá aí, né? Então é bom que vai revivando para ele o que está lá na frente esperando ele, né? Isso, Zé Roberto e Alice. Não é um trabalho fácil, né? Não é. Não é fácil. E é interessante, nós temos conversado, eu e o pastor Zé Roberto, porque ele vinha com um projeto de ir para uma zona ainda mais difícil, que a gente diz assim,
para a zona interiorana, né? Que chamamos aqui o Trás-os-Montes. É uma zona bem interior e que aqui para o português eles chamam uma zona de aldeias. Aldeias. Seria de essa parte interiorana aí que nós conhecemos no tipo Ceará. Você está em Crateús, mas você vai para o sertão do Ceará. Você está em Goiás. São os nossos povoados aqui, né? Exatamente, são os povoados. Então é mais difícil ainda, porque o povo é mais, eu diria, retraído, né? Ele é mais retraído um pouco. Então, você tem que ter tempo para se achegar. Mas... eu ia fazer uma outra pergunta para você, mas acho que o contexto nos explica. Essa situação do povo em relação ao evangelho, quer dizer, você está conversando com uma pessoa de meia idade que não sabe nada, zero de conhecimento, quer dizer, nunca recebeu o evangelho ou ouviu a explanação do evangelho. Isso explica a dificuldade de chamado para o pastorado, né? Porque por isso que há falta de pastores aí. Por isso a falta de obreiros aqui. Aqui você vê, tem um seminário batista em Lisboa. Eles criaram o Instituto Bíblico aqui no norte, a 360 quilômetros de Lisboa. Então, eles dão uma matéria, 2 no máximo, por semestre. Então, um jovem desse, para fazer um bacharelado, por exemplo, ele vai demorar aí 6, 7 anos. Entendeu? Que coisa, né? Isso só dificulta o processo. Isso quando se levanta 1 ou 2, no máximo, aqui no norte, para fazer. Agora, esse semestre, por exemplo, que eu saiba, eu não conheço nenhum. Eu acho que não tem. Depois aí do seminário, que tenha tido um chamado. E para o seminário mesmo, para fazer o curso lá, é mais difícil ainda. Então, assim, essa é a dificuldade aqui. Por isso, muitos obreiros brasileiros estão aqui. Por exemplo, em Caldas das Taipas, eu saí já faz 3 anos. Agora, final do ano passado, foi que chegou um obreiro brasileiro, um pastor batista, que assumiu lá em novembro do ano passado. Você vê, está no processo de adaptação. Até agora eu tenho ouvido coisas boas, graças a Deus, não é? Que bom. Pastor Alexandre, então... Qual é o maior, diante de todo esse cenário que você desenhou aí, que é a sua experiência, qual o maior desafio enfrentado aí até hoje? Eu acho que são vários, porque a gente tem que colocar alguns desafios, né? Porque tem o desafio cultural, aquela ideia que a gente tem, não fala português, então, beleza. Ok, bom demais, já é uma boa coisa. Mas só que o português é diferente. É por aí. Então, você tem que, como se diz, imergir no linguajar, ou nas expressões portuguesas. Começar pelo sotaque, é um sotaque diferente. A mesma palavra, a mesma expressão, aqui diz uma coisa, aí diz outra, no Brasil. Okay? Muitas vezes é inverso, né? Exatamente. E outras são tão assim, fortes, eu diria assim, eu vou colocar nesses termos, fortes. Comparação, aqui eu posso dizer, né? Brasil, uma moça, não casou ainda, solteira, moça. Aqui é rapariga. Começa por aí. É o nome que se dá. Uma rapariga. Normal, e rapariga no Brasil é outra coisa, né? Exatamente. Então, tem várias outras expressões que realmente a gente, como brasileiro, tem dificuldades. E como pastor, como obreiro, às vezes a gente até quer usar, mas aí de repente você vê, não, essa não dá para usar. Percebe? Olha, eu acabei de usar uma aqui, ó. Eu acabei de usar uma aqui, percebe? O que eu quis dizer? Justamente, é a mesma coisa de Moçambique, porque o português de Moçambique é o português de Portugal, né?
Você não pergunta entendeu, você pergunta percebeu? Exatamente. Então, outra realidade que é difícil, agora especialmente, a questão do sustento. Questão do sustento. É uma outra realidade. Justamente, é a pergunta que está aqui. Como é que é o sustento de vocês? Pois, o nosso sustento hoje e sempre, realmente foi sempre abaixo da média, daquela ideia que a gente tem no Brasil de conseguir o sustento e você nunca consegue 100%, 60%, 80%. Quando você chega aqui, nos 3 primeiros meses, ele cai para 50%. É verdade. E com o passar dos anos, aí você tem que trabalhar isso. Então, olha assim, só, irmãos, o que o Elias está falando é assim, as igrejas ficam empolgadas com o missionário que vai lá na igreja, fala do seu chamado, as pessoas exatamente. ficam encantadas, assumem compromisso. Só que depois de 2, 3 meses, 4 meses que ele está já lá no campo, as pessoas esquecem do missionário. Né? Exato, Esquecem é exatamente isso. E aí acabou. Exatamente isso. Se antes ele foi para o campo só com 60%, ele perde 50% disso quando chega lá. Quer dizer, ele acaba ficando com 30%, 40% só do que ele precisa. Então, assim, Vanei, eu costumo resumir essa questão do sustento assim. Se hoje eu não tenho outra fonte de renda, meu tempo é integral na igreja. Se a igreja aqui não entrasse com uma parte do nosso sustento, tipo o aluguel, né? E digamos aí, mais 200, 300 euros para combustível, para supermercado, para água e luz. Ajuda de custo, exatamente. Eu já não estaria aqui mais, faz tempo. Por quê? Porque nós temos hoje somente 4 igrejas aí no Brasil que nos apoiam, mas são igrejas fiéis. 4 igrejas. Nós somos uma denominação com... Sem medo de errar, nós temos 300 igrejas que têm condição de ajudar, que têm condição de participar. Só tem 4. Da nossa denominação, são 3. 4, só que uma não é da nossa denominação. Uma é então, nós presbiteriana. temos para 1% das nossas igrejas ajudando o pastor Eliezer. Muito bem. Difícil. Outra pergunta. Sim. Em termos percentuais, qual a realidade do seu sustento hoje? Tira o que a igreja te dá de ajuda de custo. Com quantos por cento você tem hoje de sustento missionário? Hoje eu tenho, eu diria, 55%. 55%, ok. Eu vou colocar numa realidade hoje, chegaria a 250, 300 euros. Vamos colocar no câmbio a 6,50, que está mais, já está mais. Mas vamos colocar 6. Seria R$ 1.800 que eu tenho do Brasil. E não, olha, não o que você faz com R$ 1.800 no Brasil, meus irmãos? R$ 1.800 se juntar as igrejas. As 4 igrejas chega a R$ 1.500, R$ 1.600, as 4. Então, aí eu tenho, a parte do sustento do Brasil vem de aluguel que eu tenho da nossa casa aí, que nós não vendemos. Então, nós temos 2 casas alugadas que também dá mais aí 1.200, R$ 1.000, aliás. Então, eu vou abrir o parênteses aqui. Vou abrir o parênteses aqui. Logo vai aparecer alguém, logo vai aparecer alguém, não desse grupo que está te assistindo, porque esse grupo que está te assistindo aqui é um grupo santo. Tá? Amém. É só de gente boa, mas você vai ouvir outras pessoas, você lá na sua igreja, você que está nos acompanhando, você vai ouvir pessoas falando assim, nossa, o missionário tem 2 casas de aluguel, esse missionário não precisa de sustento. Olha, se ele tem 2 casas de aluguel, é graças à esposa dele, que enquanto ele estava no Brasil, ela era dentista. Ela exatamente, isso também. Odontológico. Isso também. Recurso e foi onde nós investimos. E ele trabalhou também por 8 anos numa empresa.
E a casa que nós morávamos é que está arrendada, e a outra era da nossa filha, né? Então, agora está arrendada também. Então, assim... Tá certo. Tá certo. Ó, Lies, o tempo está acabando. O tempo está acabando. Beleza. Eu quero deixar a última palavra para você, mas antes eu queria aqui destacar uma frase que o pastor Abimael, que está aqui conosco, ele falou: Eliezer, você é um bravo, um vencedor. Amém, amém. Resumindo essa parte, questão financeira, que é uma das dificuldades, resumindo, vivemos pela graça. Amém. No limite, olha, o no pastor limite, Eliezer, no limite. Está vindo no próximo domingo para o Brasil. Se você representa a sua igreja, é líder de missões da sua igreja, eu desafio você, entre em contato com o pastor Eliezer, marque com ele uma live, faça a sua igreja participar de alguma maneira do ministério dele. Nós não pedimos que a igreja participe com uma grande quantia, mas que seja fiel naquilo que se propôs. Exatamente. Eu tenho essas igrejas, são parceiras, eu tenho igreja aí já há 10 anos conosco. Dessas igrejas que estão, já tem 10 anos. Eliezer, por favor, qual é o seu banco para fazer depósito aqui no Brasil? A Lília vai anotar e colocar aqui. Ok. Banco do Brasil. Banco do Brasil, agência... Agência 0324, dígito 7. 0324, dígito... 7. Conta corrente. Isso. Conta corrente. Conta corrente. 43. 824. 824. Dígito 3. Dígito 3. Conseguiu pegar tudo? É isso aí. Tá, a Lília está colocando agora aqui. Meu irmão, foi um grande prazer poder encontrar você, poder ouvir você, conhecer com um pouquinho mais de detalhe a sua história. Deixa a sua palavra final aqui para esses irmãos que ficaram conosco durante essa 1 hora. Rapaz, o tempo passou tão rápido que eu nem percebi que foi 1 hora. Tem muita história para a gente contar. Mas Um assim... momentinho só. Gente, não liga o liquidificador não, por favor. mas assim, meu irmão, olha, é um prazer, é uma alegria, é muito bom servir ao Senhor. Essa questão do chamado tem que fluir do coração, sabe? É algo que você tem que estar disposto a sofrer ou ser feliz pelo Evangelho, pela causa. E foi sempre isso que a gente teve como foco, como objetivo. Olha, eu tive oportunidades, por exemplo, de ganhar dinheiro, de trabalhar, de fazer outra coisa. A Vânia teve também. Mas nós sempre tivemos essa ideia de que não foi para isso que nós viemos, que nós saímos do Brasil, não foi para isso. Sabe? Então, assim, graças ao nosso bom Deus, temos sido sustentados, Deus tem nos abençoado, tanto no sustento como no trabalho, não é? A gente tem visto fruto, a gente tem recebido o feedback dos irmãos daqui, de pessoas daqui. Eu poderia colocar N irmãos que poderiam falar de nós, de liderança de igrejas. É tanto que eu tinha programado para a gente sair esse ano da igreja, e ninguém quis que a gente saísse. A liderança da Igreja Batista pediu para que não saíssemos. Enfim, pelo menos agora, nesse momento, né? E queriam que a gente tirasse 6 meses e voltasse. Eu falei, não, 6 meses é muito tempo para a gente ficar fora. Vamos para 2. E assim, coisa boa. Eu louvo ao Senhor, eu e Vânia somos felizes, graças a Deus, Ele tem nos abençoado e nos sustentado. E o trabalho está aberto para a gente... Amém. Rapidinho. A conta é no seu nome? Meu nome da Vânia, é conta conjunta. Tá, Eliezer Honorato... De Souza, com S. De Souza. Isso. Souza com S. Seu CPF, porque talvez alguém queira fazer um depósito do seu CPF. Opa, 262 872 693
91. 91. O seu Isso. e-mail, o seu e-mail, Elielque, K-E-K-E, Elielque, Elielque, Eliel com e o K, K-E, K-E, isso, Elielque, certo, @gmail.com. @gmail.com. Isso. Muito bem. Meu Você vê, querido, tô falando já Deus te português.